Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de Identidade e Protagonismo. Comigo, professora Larissa Abreu. Espero que você esteja bem, esteja disposta a continuarmos com as nossas aulas sobre direitos humanos. Na aula antes dessa, a gente faz uma introdução sobre o que é os direitos humanos, que são os direitos humanos, né? Seu histórico de surgimento. E nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, que possivelmente é algo que você já ouviu falar também, como uma estratégia fundamental aí como um marco, na verdade, na história dos direitos humanos, né? Então, a gente pensar e conhecer um pouquinho mais de como que foi o momento de surgimento dessa declaração, perceber algumas nuances, né? Algumas coisas que fazem parte aí, alguns detalhes da declaração e, sobretudo, para você aí em casa, poder também, em algum momento, pesquisar sobre essa declaração e ler um pouquinho mais detalhadamente cada artigo, para que você fique por dentro de como funciona aí essa tão famosa declaração, e não só famosa, mas necessária. Tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai chamar aqui de DUD, né, é um documento criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela é aí, né, a Segunda Guerra terminou ali em 1945. Essa Segunda Guerra trouxe aí uma série de violências contra a humanidade, né, trouxe uma série de impactos sociopolíticos, econômicos, históricos, né? Então, a Declaração Universal, né, a DUD, ela vem aí com 30 artigos que vão buscar assegurar direitos básicos para todas as pessoas. Então, isso aqui é importante, olha só. A Declaração Universal, a DUD, né, ela não é uma lei, né? Ela não é uma lei. Ela é uma declaração pactuada por países que são signatários, ou seja, que assinam aí essa declaração junto à Organização das Nações Unidas. Mas mesmo ela não sendo uma lei, ela é base fundamental para a Constituição e leis desses países signatários, certo? Então, o nosso país é um país, como eu falei na aula anterior, que é sumariamente influenciado pela DUD na sua Constituição de 1988, né? Então, isso que faz também a nossa Constituição ser uma Constituição forte, bem escrita. E aí, primeiramente, por que a DUD foi criada? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, que durou aí de 1939 a 1945, o mundo assistiu a vários crimes contra a humanidade, como, por exemplo, o Holocausto. Então, o que é o Holocausto? O Holocausto é o genocídio, ou seja, o assassinato em massa aí de 6 milhões de judeus, né? Do povo judeu que foi assassinado aí na Segunda Guerra Mundial. Então, o Holocausto é esse assassinato, né, essa grande violência massificada contra essa quantidade de pessoas de uma mesma etnia, de um mesmo povo, né, que estão aí dentro desse curto período de tempo, de 1939 a 1945, durante a Segunda Guerra, quase que houve o extermínio dessa população. Então, isso é o Holocausto, né? Essa grande violência, essa grande tragédia humanitária premeditada contra um povo, né? Contra uma etnia. Então, os líderes políticos pós-Segunda Guerra Mundial, né, de grandes potências vencedoras dessa guerra, criaram em 1945 a Organização das Nações Unidas. Então, quem foi que teve aí esse protagonismo para a criação da ONU? A gente tem aí os Estados Unidos, né? A gente tem o Reino Unido e a gente tem a União Soviética, né? Então, esses foram os países que, primeiramente, pensaram a declaração, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Então, a gente vê aqui, né, que a DUD, ela foi aí um desses primeiros atos dessa Assembleia Geral da ONU, lembrando que, ao final da Primeira Guerra Mundial, tentou fazer uma Liga das Nações Unidas e o objetivo fundamental era assegurar a paz, né, mundial. Porém,
a Liga não foi bem sucedida, não conseguiu segurar aí os conflitos, as crises, e surgiu aí, estourou uma Segunda Guerra. Então a ONU surge também com essa tentativa de fazer com que funcione uma Liga de Nações, né? Então, logo quando a ONU é criada, 50 países se tornam aí signatários da Organização das Nações Unidas. A gente já tem hoje em dia aí 193 países, e a DUD, ela foi proclamada em 1948, né, 5 anos aí após a criação da ONU, e é justamente no seu primeiro artigo que a gente tem essa potência universal no sentido de garantia de direitos fundamentais, né? Então, o que é que o primeiro artigo diz? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Né? Então, isso é muito importante. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Isso é importante porque a gente está dizendo assim, olha, as pessoas não são todas iguais. Existe uma diversidade de pessoas, mas elas nascem iguais no sentido de merecedoras da dignidade e no sentido de merecedoras de direitos fundamentais. Então, todas são dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? Então, olha só, né? A gente vê aqui, né, que existem aí alguns princípios que estão influenciados já ali, que foram influenciadas pela Revolução Francesa. Então tem uma forte influência, né, do próprio iluminismo, quando a gente fala de liberdade, né, quando fala, né, também da racionalidade, e essa influência da própria declaração na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Cidadão, do Homem e do Cidadão, né, quando traz a liberdade, igualdade e fraternidade. Então, igualdade, liberdade e fraternidade aparece aqui também, né, como princípios fundamentais no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração foi reunindo diferentes formas de pensamento para tentar uma aliança forte, né? Diferentes correntes filosóficas, né? Para que a gente possa pensar esse marco da história moderna. Então, olha só, a DUD, ela vai integrar ideais, né, de liberdade, de igualdade e de solidariedade, como a gente falou, numa tentativa de ampliar os direitos já existentes, né? Então, ela vai olhar, sobretudo, né, estendendo-se aí aos grupos excluídos, né? Porque a gente viu que quando surge a primeira geração de direitos humanos, conforme a gente viu na última aula, ela surge de uma forma ainda que não garante direito a todos, mas apenas aqueles que eram vistos como cidadãos, né? E aí, quais são as influências de correntes filosóficas, né, de ideologias presentes na criação da DUD, né? A gente vai ver que a DUD, ela é ali pensada por países, né, que são mais liberais, e a gente tem a presença também de países alinhados ali ao socialismo. Então, a gente percebe que existe ali uma tentativa, né, de equilibrar essa compreensão do tom dessa declaração, né? Então, por conta disso, tenta-se pegar os ideais ali da burguesia, com os ideais daqueles que estão defendendo os grupos marginalizados, tentar pegar também um pouco dessa questão da fraternidade a partir de uma noção cristã, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem aí essas 3 influências fundamentais, né, ideológicas, que vão embasar a construção dos seus artigos, né? Então, a gente tem aqui, olha só, a influência da tradição liberal, porque a gente falou ali de revoluções burguesas importantes que marcam a primeira geração de direitos humanos. Então, a gente tem aqui, né, lembrando a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Né? Estão entendendo minha letra aí, gente? Não tá mamão, né? Não tá fácil. Então, olha só. Como tem tradição liberal, então vai falar de direitos de liberdade, direitos civis, né? Falar de direitos individuais, como liberdade de expressão, direito à propriedade, ao voto. Já aparece aqui, olha só, o fim da escravidão, que não aparecia antes, né? A defesa de direito das mulheres e dos estrangeiros, que também não aparecia antes, né? Mas essa tradição mais liberal vai se ampliar, vai se estender aí.
A gente tem influência também da tradição socialista, que traz aí o direito à igualdade e uma ênfase nos direitos sociais e econômicos, né? Então, vai falar do direito a um trabalho digno, de saúde, educação e outras garantias a partir da intervenção pública estatal, moradia e seguridade social, combate à desigualdade social. Né? Então, tentando buscar aí um equilíbrio, né, dessas influências. E, por fim, a influência do cristianismo numa perspectiva social, como direitos de solidariedade, né? Que são aí essa natureza de direitos que fala do apoio mútuo entre os povos, né, de assegurar a paz mundial, né, a pacificidade entre culturas diferentes, a cooperação internacional para diversas questões que são de interesse da humanidade, né, a defesa da justiça, da fraternidade e o respeito às culturas e demais tradições. Então, a gente percebe que a união dessas forças que já coexistiam dentro dessas disputas, né, que a gente tinha ali de poder, elas vão se fazer presentes num aceno pacífico, né, para compactuar aí, para pensar uma nova forma de se relacionar internacionalmente a partir desse pacto, né? Então, tá dando para acompanhar, pessoal? Espero que sim, estejam aqui comigo para a gente seguir entendendo, para a gente seguir conversando e se alinhando aqui quanto à questão dos direitos humanos. A gente vai ver aqui algumas garantias, né, que a DUD nos traz. Lembra que eu falei para vocês que, olha, se você acha que direitos humanos é questão apenas de bandido, é porque você ainda não conhece os direitos humanos, você ainda não pegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda não leu. Porque aí, quando você lê essa declaração, você vai ver que ela está diretamente relacionada à sua vida, à minha vida, à de todo mundo, inclusive das pessoas que cometeram algum crime, que estão sendo julgadas, né? As pessoas têm direito a julgamento justo, né? Geralmente, quando aparece os direitos humanos, é muito nesse sentido, né? De garantir à pessoa um julgamento justo. E aí, gente, por que a gente tem que garantir para todos? Porque todo mundo pode acontecer, né, de cometer algum crime. A professora está dizendo que todo mundo pode matar alguém? Não, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de dizer que nós somos pessoas, somos cidadãos, nós estamos aí, enquanto cidadãos, nós estamos subjugados a uma lei, a várias leis, e nós não são leis que a gente que decide, claro, e dependendo do que se faz, a gente tem aí diversos crimes dentro do Código Penal, qualquer pessoa é passível, né? Porque se você é um ser humano, você é passível de erro também. Se você é passível de erro, você é passível de cometer um crime. E se você comete um crime, é bom que os direitos humanos possam garantir também o direito a julgamento justo. Mas só que os direitos humanos não estão aí só para isso. Pelo contrário, a maior parte dos direitos humanos está para assegurar vida digna, né? Para assegurar que você tenha direito à escola, à educação, para assegurar que você tenha direito à saúde, para assegurar que você tenha direito de se expressar, de ser quem você é, para que você tenha direito a ter uma pátria, né? Então, olha a quantidade de coisas. Então, vamos lá ver alguns artigos, né? A gente tem aqui o artigo 1, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A gente vai ver aqui um resumo, tá, gente? Os artigos são um pouco maiores. Artigo 3, todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, né? Contra a escravidão e tortura, né? Principalmente quando a gente fala de lugares que foram fundados aí no processo de colonização e escravização. Então, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos no artigo 4 e ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Olha quanto isso é importante para assegurar a nossa segurança também, né? Para assegurar que tenhamos trabalho digno e não trabalho exploratório. Professora, mas ainda tem muitas pessoas que sofrem com trabalho análogo à escravidão. Sim, mas as pessoas que estão fazendo essa violação de direitos, elas podem ser punidas porque existe os direitos humanos, né? Então, se existe alguém que está explorando a mão de obra de outras pessoas, né, a partir da escravidão por dívida ou por outra forma, então a gente sabe que existe ali
a nossa Constituição, que está garantida, assegurada, né, a partir dos direitos humanos, e essa pessoa vai, né, cumprir aí pena por esse crime. Justiça, né? Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial. Olha a importância disso, gente, né? Como a gente colocou aqui, às vezes as pessoas são julgadas também de forma indevida, né? São acusadas de forma indevida. Então, se você é acusado de uma maneira indevida por um crime que não cometeu, quão importante é que se possa ter o direito a uma audiência justa e pública também, né? Então, é nesse sentido de resguardar a todos a justiça e a igualdade perante a lei. Propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros. Ninguém será privado de sua propriedade, né? A importância aí de assegurar a sua propriedade privada, né? Trabalho. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas, favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Olha como isso é tão importante, né, gente? Porque aí o Estado, perante a nossa Constituição, influenciada pela Declaração Universal de Direitos Humanos, vai trazer uma série de garantias nesse sentido, né, de condições justas, de proteção contra o desemprego, né? Então, o Brasil tem aí uma seguridade social, né? Então, todo ser humano também tem aí o direito igual à remuneração pelo trabalho, né? Então, olha o quanto isso é importante para nós trabalhadores e trabalhadoras, né? Liberdade de expressão, que é outro tema que merece uma aula, né, sobre isso, e com certeza vocês devem ter, se não neste componente, mas em outros, o tema de liberdade de expressão sempre aparece, né? Então, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões, né, de poder receber e transmitir informações por qualquer meios, né, independentemente aí das fronteiras, mas claro, respeitando outros direitos que estão acima desse também, né, no sentido de direito de respeitar, né, respeito à dignidade da vida de outros. Olha só, representatividade e direito ao voto também. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, né? Olha como isso é importante. Porque isso fala aqui da cidadania, né? Do exercício dessa cidadania representativa e também participativa, né? Então, gente, existe aí uma gama de possibilidades, né, de direitos que nos são garantidos. Como eu disse para você no começo dessa aula, tenha curiosidade de ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é muito fácil de achar, você pode achar na internet, numa pesquisa rápida, no site da ONU, em outros tantos sites. Você pode conhecer mais a fundo essa declaração para que você entenda do que ela se trata e possa perceber a forma como ela está presente ou ausente na sua vida, na sua comunidade, né? Então, a gente traz aqui essa fala de uma das presidentas da ONU, né, que traz a seguinte: a cultura de respeito à dignidade humana orienta-se para a mudança no sentido de eliminar tudo aquilo que está enraizado nas mentalidades, né? Então, olha só, a cultura de respeito à dignidade humana, porque isso é uma cultura, né? Ou seja, você cria o hábito, você cria a tradição, você cria a deferência por acolher, observar e defender a dignidade humana de maneira universal, né? Então, ela vai atuar no sentido de garantir a eliminação de tudo que está enraizado nas mentalidades por preconceitos, discriminação, não aceitação dos direitos de todos e não aceitação da diferença. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo, é uma declaração de direito à diversidade, né? De direito a poder ser quem você é e ser assegurado que você tem uma vida digna, mesmo na sua diferença, certo? Então, gente,
seja também um defensor, uma defensora dos direitos humanos, que a gente vai muito mais longe quando a gente, de forma aguerrida, consegue valorizar de maneira pacífica as diferenças e garantir a todos o respeito que a gente merece. Tá certo? Então, aguardo você na próxima aula. A gente vai seguir discutindo sobre direitos humanos, aprofundando ainda mais esse tema.